Como que você vê, assim, um resumo, obviamente, que não vai falar a tese ou o core do livro, mas o que você acha que é a principal dificuldade dessa nova geração? Eu acho que é aquilo que a gente falou, a mudança é muito grande. Então, se pegar essa molecada que está hoje com 15 anos ou a molecada que está com 5 anos, vão viver 100 anos e durante 6 anos o mundo vai mudar radicalmente a cada 15, 20 anos. Uhum. Como é que você prepara a geração para esse mercado de trabalho, que a gente nem sabe se vai ser mercado de trabalho, para estar nessa mudança constante? Né? Então, essa é a grande reflexão. E aí eu boto um pouco das minhas lógicas, do que eu penso, mas assim, é muito a minha cabeça, mas estimulando a reflexão. Mas o principal é que as pessoas entendam que não tem uma fórmula, e mesmo que você siga um caminho, você vai ter que rever esse caminho a cada 5 anos. Sim. Né? Você acredita nessa teoria de que a geração de hoje vai ter 15, 20 profissões diferentes ao longo da vida? Isso já está acontecendo. Num número menor já está acontecendo. Você quer ver um exemplo disso? As pessoas não ficam mais 40 anos na mesma empresa. Já é um caminho para isso. Putz, quando fica 3, muitas já acham que é um absurdo. Já é muito. Né? Outra coisa, a quantidade de pessoas... Agora nos Estados Unidos os caras fizeram uma pesquisa. A quantidade de pessoas que têm 2 empregos é assustadoramente alta, tipo 60%. 2 empregos. Não necessariamente são 2 profissões diferentes. Uhum. Então esse caminho ele já está acontecendo. Né? De pessoas terem várias profissões ao mesmo tempo e pessoas entenderem que elas podem mudar de profissão. Não, e a pandemia trouxe ainda a ideia de Total. que você não precisa ficar num lugar. Você pode ficar em casa ainda fazendo Exatamente. Aí você pode ter uma profissão na Dinamarca e outra em Vocês ficaram Singapura. sabendo da fofoca do mercado aí? Não vou falar o nome da pessoa nem da agência. O cara foi contratado para ser diretor de criação de uma agência. E aí, como ele estava vindo de outra agência, o pessoal da criação falou assim: meu, dá uma ligada lá se você conhece alguém, vê se o cara é gente boa, né? O cara tá entrando aqui. Aí ligou para outra agência, né? Falou: e aí, o fulano é bacana e tal? É bacana, por quê? Não, porque ele tá começando aqui. Como que ele tá começando aqui? Ele tá aqui. Ele não saiu aí, não pediu demissão. Aí foram ver o cara. O cara viu uma vaga de emprego, se candidatou, ganhou a vaga de emprego e falou: pra que eu vou sair do outro? Eu vou ficar nos 2. E isso está acontecendo muito. Tá muito. Muito porque o que acontece? As empresas elas não controlavam o resultado, controlavam o horário. Sim. O que é uma baita burrice. Né? É uma coisa de necessidade de controle, mas sem nenhum resultado. Quando foi todo mundo para casa, como é que você controla resultados se você nunca controlou o resultado? Os caras não sabem nem o que controlar, como medir. Não adianta mais controlar o horário, né? E não adianta mais controlar o horário, entendeu? Você tem hoje empresa colocando software para controlar o horário com câmera, com não sei o que, mas cara, isso não vai vingar. Não vai. Não, isso é muito da pessoa. A pessoa, assim, tem pessoas que têm mais facilidades e outras que querem, facilidades que eu digo em ter o olhar de performance, né? Performance entrega no sentido, e outras que não, querem o by the book. Olha, eu começo a trabalhar 8 horas. Então, assim, e termina assim, você chamar assim... Tem uma frase... Teve um caso muito interessante nos Estados Unidos, de uma empresa que ela começou a ver uma movimentação muito estranha no sistema delas, porque tinha um acesso muito grande no proxy deles vindo da China. Os caras, fomos hackeados. A gente não tem nenhum funcionário na China, não tem nenhum... Era uma VPN. Nenhum funcionário que estava lá, tava dando a VPN, os caras estavam muito esquisitos. Chamaram a empresa de segurança e falaram assim: cara, vocês não foram hackeados, o funcionário de vocês está na China. A gente não tem funcionário na China. E resultado: o melhor programador deles contratou um chinês, abriu a VPN E o cara e pagava 1/3 do valor pro chinês. Isso é genial, isso eu já pensei várias vezes. Assim, quando eu era diretor de arte, eu falava: vou contratar um diretor, eu tô ganhando tão bem aqui nessa agência, vou contratar um diretor de arte para fazer o meu trabalho. Caralho, que foda, né? Não, mas você vê muita dificuldade hoje, por exemplo, para contratar profissional? Cara, eu acho que tá super difícil, tá? O que é bom, né? Significa que essas pessoas que aprenderam tão bem, estão sendo requisitadas. Mas quando a gente olha para a grande maior parte das empresas que diz que está com dificuldade de contratação, esses caras têm o sistema de contratação mais imbecil da face da Terra. Você pega uma boa parte das empresas no Brasil hoje não contrata quem tem dívida ou nome sujo no Serasa.
Você já mata uma quantidade de Sim. candidatos no Brasil assustadora. E por uma questão de compliance, porque esse cara que está devendo talvez tenha uma chance maior de roubar na empresa. Não importa qual a explicação que você dê, é uma imbecilidade. Sim, total. Entendeu? Aí não contrata velho. O que é velho? 50 anos. Ih, mas aí a gente entra num negócio 40 complicado. anos. 40 anos é velho. Não contrata quem fala inglês. Não contrata quem não tem uma faculdade boa. MBA. Não contrata... Aí você começa a olhar e fala assim, cara... O cara nem vai usar tudo isso. Daqueles... Não precisa tudo isso. Não precisa de nada disso, cara. Tudo bem, você tem casos específicos, né? Tipo, pô, o cara vai reportar para um gringo. Então Perfeito. tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Legal, Ainda assim, cara, eu vou te falar. O cara tem 400 vagas abertas. É estúpido que esse cara não contrate 50 nego e fale assim, ó, aula de inglês para esses caras e nós vamos gerir esses caras por 1 ano, 2 anos e vamos investir nesses caras, porque eles vão demorar 10 anos para preencher essas vagas. Não faz sentido o cara não... Então, assim, as empresas elas vão precisar entender o seguinte, que da mesma maneira que a gente fala do planeta, acabou, bicho. Você vai ter que plantar agora. Sim. Não adianta mais colher. Entendeu? Não adianta mais assim, vou tirar o petróleo de onde tem. Acabou, cara. Secou. Então as empresas vão ter que entender que elas vão ter que investir para plantar gente. Conhecimento, não sei o quê. E os métodos hoje são muito burros, cara. Muito burros. O Neto é um baita profissional. Eu tenho certeza que ele não consegue emprego hoje em nenhum desses lugares. Não passa da primeira do primeiro questionário. Não, sem chance. Mas aí tem uma coisa que preocupa, que no grupo lá que eu tô lá, que tem um monte de publicitário velho, né, publicitário de muito tempo, você vê assim, né? É assustador você ver isso, entendeu? E eu sei, eu entendo, nós estamos falando de uma mudança social muito mais importante que essa, mas aí você vê, tem uma vaga de redator aqui e a gente está privilegiando pretos, mulheres, LGBTQIA, né? QI+, e pronto. Então, você fala assim, o velho se fudeu, entendeu? Não tem chance de ser empregado, porque já havia um preconceito contra ele, mas não existe, né? Vamos também incluir os velhos nesse negócio, né? Porque também, né? Talvez por eu ser velho, eu estou me reconhecendo. Mas você tem empresas que já estão olhando para isso, tá? É a melhor idade. Tem vários programas, eu não lembro se é a Natura. Melhor para você que não mas chegou nela ainda. Natura não vale. Se chama, Mas né? Natura não vale. Tem que ser uma coisa que seja... Mas, por exemplo, Natura... a Accenture já tem programa para isso. Você tem empresas que estão começando a olhar para isso, né? Mas ainda são poucas as empresas. Mas isso também é um problema de eu me reconhecer no problema, né? Então eu falar, ninguém ajuda velho, né? Uma vez veio um coletivo de mulheres de criação, né, que trabalham em criação, e falaram pra gente na agência assim, você quer ter o nosso selo, você tem que ter 50% de mulheres na criação. Em 1 ano você tem que contratar 50%. Né? Eu falei, bom, bacana. Por que não pode ser pretos? Por que não pode ser... velhos. Velhos ou qualquer outro critério. Claro, cada um está defendendo o seu Não, nicho, cada um tem a sua entendeu? militância. Cada um Sim. tem a sua militância. Então, a diferença é que hoje a militância é muito ampla. Né? É a mesma coisa de cotas. Isso até quero falar com o nosso próximo convidado. Mas isso é bom, cara. Não, é bom. Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo que tenha isso. Mas eu acho que é importante que a sociedade se lembre que não tem só aqueles várias, nichos né? de diversidade, né? Tem uma série de outros que precisam ser contemplados também. A mesma coisa que eu falo de cotas. Eu sou mega favorável a cotas na universidade. Mas eu tenho muita dúvida sobre a cota étnica, né? Ou racial, né? Que você fala assim, não, vamos ter vagas para pretos na faculdade. E aí você pensa, por quê? Porque temos a dívida cultural, temos a dívida social, que a gente sempre teve e tal. Aí você fala assim, bom, e o branco que mora numa comunidade? Esse está fudido. Por isso não tem chance nenhuma. Então, mas eu entendo, tem que ser para pretos, porque tem essa dívida que precisa ser sanada, entendeu? E mais do que dívida, Neto, acho que tem outras questões também que, assim, nós vivemos num país de pretos. E se a gente não cuidar para que esses caras tenham todas as condições, né? a gente tá ferrado como país em todos os aspectos. Não só no aspecto social, mas assim, aspecto financeiro, inovação, para todo lado que a gente for ver. Então, é preciso ter um esforço, porque naturalmente isso não vai acontecer. Não vai, claro. E se acontecesse, ia durar
300 anos, que a gente Sim. não tem esse tempo. Então, eu acho que quando a gente olha assim, pô, mas por que não olha para o branco pobre? Porque não é esse o grande problema que as cotas estão querendo resolver. Sim. Né? O branco pobre, talvez você tenha outras maneiras de trabalhar resolver. socialmente para ajudar esse cara. Mas Faz sentido. Não, eu só dei esse Sim, sim. exemplo para dizer assim, tem um nicho do preto que precisa ir para a faculdade, tem um nicho do branco pobre, tem um nicho do velho, tem um nicho da mulher, tem um nicho, entendeu? Sim. E a sociedade tá se abrindo agora para isso, né? E aí, quando a gente está falando que tempo é pouco, é muito menos que internet. É o quê? Nem 10 anos que Não, isso bem começou a se menos. discutir, Bem menos. né? Essa história toda, né?